Danilo, cara, tô aprendendo ali um pouco sobre os mini contratos, tô aprendendo um pouco sobre ações, tô aprendendo sobre pregão, day trade, tá bom, mas quem é você? O porquê que você está me contando tudo isso? Eu quero te falar um pouquinho sobre a minha filosofia do day trade, quero te falar um pouquinho de quem é o Danilo Zanini e o porquê que eu acredito muito no day trade. Eu quero dar essa orientação e essa contribuição de uma maneira prática e transferir um pouco do conhecimento que eu tenho há alguns anos de bolsa de valores para você que está dando seus primeiros passos ou ouviu falar sobre o day trade recentemente. Beleza? Quem é o Danilo Zanini e por que eu estou assistindo esse aulão dele? Primeiro ponto, quero te contar um pouco da minha trajetória, tanto de formação acadêmica quanto profissional, para você ter uma sensibilidade. E eu vivo profissionalmente o mundo do day trade há muitos e muitos anos. Primeiro ponto, vou começar aí um pouco da minha história. Eu sou do interior do estado de São Paulo, fui criado com vó, sou filho de pais separados, fui criado com a minha avó numa família muito humilde e eu comecei a minha carreira profissional sendo vendedor de capacete e depois motoboy. Foi um período muito importante da minha vida, um período em que eu comecei a trilhar ali e começar a ter o primeiro contato profissional com dinheiro. Depois disso, eu mudei do interior, lá do interior, vim para a cidade grande em São Paulo e o meu objetivo era estudar. Eu queria trabalhar em qualquer lugar porque eu queria fazer faculdade, porque eu tinha a convicção que a faculdade ia me abrir portas profissionais. E eu comecei a trabalhar de call center. Eu fazia cobranças ali pelo telefone, eu ligava, pô, meu amigo, que você tá devendo uma graninha aí, vamos negociar isso aí, vamos pagar? Foi meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. E aí depois disso a minha carreira profissional ela começou a ter uma mudança e um crescimento escalonado. Eu tive a oportunidade, nesse período eu fiz call center, eu fiz faculdade e foi quando eu me formei em contabilidade. Eu sou contador de formação acadêmica, gosto muito de ler balanços, entender um pouco como as empresas elas funcionam. Então a minha formação foi feita em cima de números, em cima de empresas, né? E aí depois eu tive a oportunidade de entrar para trabalhar em uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Ela é chamada de Ernst Young. E foi muito bacana esse meu período lá. Eu fiquei 5 anos, eu entrei como trainee, cheguei até cargo de consultor sênior. Então foi quando eu coloquei a minha contabilidade em prática. Eu ia para grandes empresas, multinacionais, nacionais, empresas de grande porte, médio porte. Eu conheci todas as empresas no operacional, departamento de contas a pagar, de contas a receber. O meu trabalho lá nessa empresa era fazer auditoria interna. Eu olhava todos os processos, via onde tinha risco e recomendava melhorias. Então meu mundo, depois que eu passei por esse cenário da minha base, vendedor de capacete, motoboy, call center, ela começou a deslanchar no mundo corporativo. Eu tive muita gratidão em todas as minhas profissões, todas as etapas que eu passei, e aí depois que eu fiquei por 5 anos na Ernst Young, eu tive a oportunidade de migrar minha profissão profissional para o mercado financeiro, que eu comecei a trabalhar em uma corretora de valores chamada XP Investimentos. Eu lembro quando eu entrei lá na XP, há muitos anos atrás, o mercado de varejo, ele ainda nem existia. O que é o mercado de varejo? O mercado de pessoa física, pouquíssimas pessoas tinham acesso. E lá na XP eu tive um crescimento muito alto. Porque no mercado financeiro é muito meritocracia, então eu criava estratégias ali e passava para assessores de investimentos, para investidores com alto poder aquisitivo, com muita grana. Então eu tive a oportunidade de desenvolver uma carreira profissional dentro de uma mesa de operações, dentro de uma instituição financeira que depois de muitos anos a XP chegou, teve grandes negociações, o Itaú comprou parte, depois a XP abriu capital lá na Nasdaq. Então foi um período muito interessante e de crescimento muito grande na minha carreira. Então eu tive a oportunidade de poder levar a mensagem de salas ao vivo, de mensagem para o mercado de pessoa física. Lá atrás, eu e outros analistas, juntamente com a XP, nós desbravamos esse mercado. Então a minha trajetória aí foi muito interessante nesse mercado financeiro. E onde que eu tive um grande agradecimento dos executivos, das pessoas que eu trabalhei dentro da XP. E depois de concluir uma jornada lá dentro, eu saí para empreender. Então construí um patrimônio, sempre investi minha grana. Cheguei num ponto em que eu fiquei confortável. Eu falei assim, olha, agora eu vou cuidar da minha grana na Bolsa de Valores, vou empreender, vou gerar novos empregos, vou poder dar a possibilidade de contribuir com famílias de outras pessoas. Então foi quando eu saí de portas abertas de lá e hoje eu tenho um relacionamento muito bacana em praticamente todas as instituições financeiras. Eu surfo desde XP, Modal,
Clear, Rico, BTG, tenho amigos dentro da própria Genial e o mercado financeiro ele acaba sendo um mercado pequeno. E o meu escritório ele fica no pulmão do mercado financeiro, bem aqui no miolo do que a gente fala que é o condado da Faria Lima, né? Basicamente eu estou sempre em reuniões com essas pessoas. Então o meu networking, o meu crescimento, o meu trabalho profissional foi feito com mesa de operações, gestores, banqueiros. Eu tive a oportunidade, eu falo que abre aspas, isso foi sorte, né, na minha vida, que eu saí lá do interior, com os pais separados, sem grana, mudei para a cidade grande, com uma mão na frente e outra atrás em busca de crescimento. Vou falar para você que eu ralei muito, tá? Parece muito simples essa jornada, mas eu ralei muito, passei por N desafios em São Paulo e aos poucos, tudo que eu vim construindo, eu consegui alcançar e eu sou muito grato por todas essas partes que eu passei. Então, a minha experiência profissional é no mundo empresarial, no mundo de empresas, no mundo bolsa de valores, então tudo que tem essa sinalização aí é onde que eu fui criado, tá bom? E para poder complementar, eu sou um analista certificado pela CVM. CVM é o órgão que regulamenta toda a bolsa de valores e eu tenho uma certificação para falar assim para você, meu amigo, olha só, compra a Petrobras ao preço A e a gente vai levar até o preço B. Eu falo para você porque eu posso falar e eu tenho uma autorização da CVM para poder recomendar você comprar qualquer ativo em bolsa de valores. Se você chegar com um amigo teu da faculdade, ele não pode te indicar. Ele pode conversar com você, mas ele não pode falar assim, olha, eu estou recomendando você comprar. Então, somente pessoas autorizadas. Eu sou uma dessas pessoas, poucos profissionais no Brasil têm essa certificação que chama CNPI, que é Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Então, foi uma prova abençoada para eu poder passar, mas graças a Deus eu posso contribuir com a população levando a minha mensagem. Então, basicamente, essa é a minha trajetória profissional. Eu acredito muito que na Bolsa de Valores você consegue ter resultados de acordo com o teu perfil. Basta você ter planejamento. Você consegue fazer um planejamento e conquistar a tua liberdade financeira, a tua consistência. O day trade, ele é um grande mecanismo que ele pode facilitar você criar uma nova fonte de renda utilizando a bolsa de valores. Não importa se você trabalha, se você é um autônomo, se tem muito tempo ou pouco tempo para poder acompanhar o mercado. Te mostrei aqui que com pouco tempo e com pouca grana você também consegue mexer nesse mercado. E como que funciona o planejamento? Simples. Onde que você está e onde você quer chegar. Eu acredito muito que a nossa vida ela é feita do longo prazo. Tá? Então, onde que você está hoje e onde você quer chegar? Qual é a vida que você quer construir? Onde que você tem o teu objetivo? E aí você vai começar a criar microetapas de conquistas, microevoluções para que você possa alcançar o teu objetivo. Então eu gosto de falar que o teu longo prazo ele é construído no teu curto prazo. Para eu poder chegar no meu objetivo de longo prazo, eu tenho que conquistar primeiro um objetivo de médio prazo. Ou melhor, para eu poder conquistar um objetivo de médio prazo, eu tenho que conquistar objetivos de curto prazo. Então, o day trade, ele nada mais é um caminho para você poder fazer dinheiro no curto prazo na bolsa de valores. Mas é extremamente importante você entender que cada passo que você dá dia após dia vai te aproximar de algo maior. E aí deixa uma grande mensagem. Onde você quer chegar? Quando eu morava no interior, que eu morava lá com a minha avó, eu tinha vontade de ter uma vida próspera financeiramente, ter uma abundância, ter uma tranquilidade, ter uma segurança financeira. E foi justamente o que eu trabalhei ao longo da minha vida, desde motoboy, vendedor de capacete, call center, no mundo corporativo, no mundo do mercado financeiro. E eu fui construindo salário após salário, dia após dia, entregando o meu melhor e onde que eu conquistei. Porém, eu precisei dar um passo por dia. Então eu falo muito que o teu longo prazo, ele é construído no curto prazo. E aí, só para falar um pouquinho mais de quem é o Danilo Zanini, eu acredito que o longo prazo, ele é construído no curto prazo. E aí depois que eu sempre, quando eu trabalhava em corretora, eu sempre acreditei muito no potencial da internet, né? A internet, ela quebrou várias barreiras, ela encurtou grandes distâncias, e eu comecei a usar a internet, o Instagram, o meu YouTube, para falar um pouco da minha vida, e eu comecei a criar ali com meus seguidores uma forma de mostrar como que você desenvolve habilidades para que você possa fazer suas operações de day trade. Claro que é fácil, é simples, mas você vai precisar desenvolver algumas habilidades. Algumas habilidades de disciplina, consistência, tomada de decisão. E aí eu fui lá e usei a internet para mostrar algumas habilidades da minha vida pessoal, usei minha vida como, vamos dizer assim, um laboratório para eu poder falar como que o day trade ele pode ser algo que você vai ter como coisas boas para a sua vida.
Então, aí eu comecei a olhar assim, como que eu posso usar minha vida como um laboratório, né? Foi onde que eu fiz um planejamento bem desafiador na minha vida para fazer um paralelo entre mercado financeiro, vida pessoal, habilidades que eu preciso do mercado financeiro com vida pessoal. E foi quando eu coloquei um objetivo de longo prazo na minha vida, que era fazer uma prova de Ironman, que é uma prova de longa distância, uma prova de endurance, onde que você tem uma modalidade de nadar, depois pedalar e depois correr. Então, só para você ter uma noção, são 113 quilômetros. Eu não era uma pessoa que praticava atividade física, eu não era uma pessoa que tinha uma melhor alimentação. Eu confesso que eu tenho uma vida comum, tá? E principalmente na parte saudável, vida fitness, eu nunca fui uma pessoa referência. Porém, e nem de exercício físico, porém eu precisei aprender a ajustar minha vida no curto prazo para que eu pudesse chegar lá no meu objetivo. E aí foi quando eu comecei a montar um planejamento. Como que eu vou conquistar uma prova longa em etapas menores, em médio e curto prazo? E aí foi quando eu falei assim, tá, então vamos dar um passo de cada vez. Então vamos construir isso no curto prazo. E aí foi quando eu fui lá e fiz a meu primeiro passo, que foi fazer a minha inscrição. Então tá, eu fui lá e fiz a minha inscrição dia 26 de março de 2019, paguei R$ 1.760, um valor financeiro alto, mas eu tinha feito um compromisso comigo que eu queria chegar lá no Ironman. E aí foi quando eu treinei, comecei a ajustar ali um pouco o meu corpo, eu aprendi a comer, comecei a treinar mesmo sem querer, eu estava já achando um belo de um saco ali mudar um pouco a minha rotina, mas eu concluí uma prova que ela é chamada de sprint. É o primeiro degrauzinho dentro de uma modalidade de triatlon que você demanda treino, mas não tantos treinos, mas demanda treino para o teu corpo se ajustar. Foi desafiador, mas eu concluí, que é a minha prova de curto prazo. Treinei mais alguns meses, depois eu cheguei ali e fiz uma prova chamada de Olímpico, que é uma modalidade acima do sprint antes do Ironman, né? E aí foi quando essa prova já foi bem desafiadora. Nesse momento aqui, já passava por nutricionista, por médico, com fisioterapeuta, eu precisei aprender a dormir cedo, eu precisei acordar cedo, eu treinava 2 vezes por dia, eu já tinha uma alimentação que eu tinha que comer alguns níveis de alimentos para poder me dar força. Então, sendo muito sincero, eu aprendi a desenvolver a disciplina de 2 treinos por dia. Eu tive que aprender a falar não para amigos meus para poder ir num bar, porque eu precisava chegar num objetivo. Eu coloquei um desafio pessoal ali, socialmente ali, tomar uma cerveja, um vinho com a minha noiva. Eu falei assim, olha, eu vou ficar 7 meses sem tomar uma gota de álcool como um desafio pessoal meu, só para concluir uma prova. Então foi um período em que eu precisei adaptar a minha vida, aprender a falar não, acordar cedo, treinar 2 vezes por dia e muitas vezes eu queria desistir. Então nesse período eu precisei ajustar a minha vida para eu chegar num objetivo mais longo. Claro que foram desafios pessoais, foram desafios em que eu queria usar meu corpo como experimento para desenvolver algumas habilidades que a gente poderia ali utilizar com a Bolsa de Valores. Então foi muito bacana ver várias pessoas que me acompanham, que fazem day trade, ajustando a vida delas para principalmente ali ter resultados consistentes no day trade. E aí por fim eu consegui realizar um grande objetivo meu, que foi concluir essa prova. Eu confesso que eu fiquei basicamente ali 7 meses imerso, 100% focado na prova. Falando não para amigos, ajustando a rotina, aprendendo a me alimentar, sentia muitas dores após os treinos. Eu lembro, só para não estender aqui, mas eu lembro que chegava no sábado, eu tinha uns treinos de sábado, que era eu ficar na bicicleta, eu colocava um rolo, colocava a bicicleta, eu só suspendia ela, como se eu estivesse pedalando normal, mas eu ficava em casa, né, para ficar com a minha noiva. Eu pedalava lá, ficava 2 horas pedalando, minha perna já estava exausta, eu saía da bicicleta, colocava um tênis e corria mais 1 hora. Eu ficava 3 horas fazendo atividade física sem parar. Eu tinha que tomar suplemento, terminava isso, minhas pernas tremiam, eu chegava para minha noiva e falava assim, por que eu estou fazendo tudo isso? Falou, calma, vai passar tudo isso. Mas no final das contas, e todo aprendizado, sofrimento, conquistas, felicidades, eu fui lá e concluí a minha prova. E aí eu tô aqui para poder te orientar. Por que eu tô contando um pouco da minha história? Porque esses desafios da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eles foram moldando ali as minhas estratégias, as minhas técnicas e principalmente o meu relacionamento com a Bolsa de Valores. Então eu tenho uma bagagem de mais de 12 anos que eu opero em Bolsa. Eu estou há 12 anos dentro do mercado financeiro em que ali eu já ajudei desde investidores milionários, assessores de investimentos que entregavam ali estratégias para um monte de cliente. Depois eu comecei a ajudar pessoas que estavam
engateando no mercado financeiro. Então por isso que eu criei esse aulão, justamente para poder te dar uma orientação, para você ver como que é o caminho para você entrar para o mundo do day trade. Logicamente que ele é gostoso, ele é bacana, mas para você não se iludir com as facilidades. É fácil? É simples? Claro que é, mas você precisa desenvolver algumas habilidades, você precisará desenvolver alguns conhecimentos. Eu criei essa aula aqui para transferir um pouco do meu conhecimento para você.